Eu gastei cerca de R$ 15.000 em suplementos de luteína ao longo de 2 anos. Minhas cataratas pioraram. Meu oftalmologista agendou cirurgia para ambos os olhos. Então eu descobri algo que me fez cancelar aquela cirurgia e pedir o reembolso da empresa de suplementos. Hoje, minha visão saltou de 20/80 para 20/30, sem cirurgia, sem pílulas caras. Apenas um vegetal que pesquisadores de Harvard descobriram que entrega 10 vezes mais luteína biodisponível do que qualquer suplemento no mercado. Se você tem mais de 60 anos e está tomando suplementos de luteína para cataratas ou degeneração macular, o que eu estou prestes a compartilhar provavelmente vai te deixar furioso, porque a indústria de suplementos tem mentido sobre as taxas de absorção. E seu médico nunca te contou a verdade sobre por que a comida funciona melhor do que pílulas. Deixe-me levá-lo de volta a fevereiro de 2023. Eu tinha 68 anos. Não conseguia ler o cardápio de um restaurante sem esticá-lo ao máximo sob uma luz forte. Não conseguia dirigir à noite por causa dos halos em volta de cada farol. Meu oftalmologista, um médico em quem eu confiava há 15 anos, olhou para os resultados do meu exame e disse as palavras que eu mais temia. Suas cataratas progrediram para o grau 3 bilateral. Precisamos agendar a cirurgia dentro de 6 meses, ou você corre o risco de perda permanente da visão. Eu estava tomando 20 miligramas de suplementos de luteína diariamente há 18 meses. Marca Premium. R$ 220 por frasco. Meu naturólogo recomendou. O rótulo prometia pureza de nível farmacêutico, absorção clinicamente testada. Eu acreditei em cada palavra, mas minhas cataratas estavam piorando, não melhorando. A nebulosidade estava se espalhando, as cores pareciam desbotadas, como assistir à vida através de uma janela suja. Eu perguntei ao meu oftalmologista por que a luteína não estava funcionando. Ele deu de ombros e disse que os suplementos raramente fazem diferença depois que as cataratas se formam. A cirurgia é a única solução comprovada. Naquela noite eu não consegui dormir. A ideia de alguém cortando meus olhos, removendo meu cristalino natural, inserindo plástico, o tempo de recuperação, o custo. Meu plano de saúde cobriria o básico, mas não as lentes premium que eu precisaria para evitar óculos grossos depois. Estávamos falando de uns R$ 40.000 do próprio bolso. Minha esposa me encontrou às 2 da manhã, sentado à mesa da cozinha. Pesquisando artigos médicos online, ela disse: "Você vai acabar adoecendo." Eu respondi: "Eu já estou doente, meus olhos estão falhando e eu estou pagando uma fortuna por pílulas que não fazem nada." Então eu achei um artigo de pesquisa da Escola de Saúde Pública de Harvard, publicado em 2022. O título era simples, mas me paralisou. Taxas de absorção de luteína alimentar excedem as formas suplementares em um fator de 12 em indivíduos com coingestão de lipídios. Eu li essa frase 5 vezes. Luteína alimentar. Fontes alimentares. 12 vezes melhor absorção do que suplementos. Com coingestão de lipídios, com gordura. O estudo acompanhou 2 grupos de adultos com mais de 65 anos com cataratas em estágio inicial. O grupo 1 tomou suplementos de luteína de 20 miligramas com água. O grupo 2 comeu alimentos ricos em luteína com uma fonte de gordura saudável. Após 90 dias, os exames de sangue mostraram que o grupo 2 tinha níveis séricos de luteína 12 vezes maiores. 12 vezes. Mas aqui está o que fez minhas mãos tremerem enquanto eu lia. O grupo dos alimentos também mostrou reversão mensurável da opacidade do cristalino. O grupo dos suplementos não mostrou nenhuma mudança. Nenhuma. Eu continuei lendo.
Os pesquisadores explicaram que a luteína é um carotenoide lipossolúvel. Seu corpo não consegue absorvê-la sem gordura presente no sistema digestivo. Os suplementos te dão luteína isolada em uma cápsula. Você toma com água ou café, talvez com uma torrada seca. A taxa de absorção é inferior a 8%. As fontes alimentares de luteína vêm embaladas com gorduras naturais e outros compostos que aumentam a biodisponibilidade. Os pesquisadores chamaram isso de efeito da matriz alimentar. Os nutrientes em alimentos integrais funcionam sinergicamente. Eles potencializam a absorção uns dos outros. Você não pode replicar isso em uma pílula. O estudo identificou as principais fontes alimentares de luteína: espinafre, couve-manteiga, acelga. Mas um vegetal se destacou. Tinha a maior concentração de luteína por porção e o perfil de gordura perfeito para maximizar a absorção. Couve crespa escura, 6 miligramas de luteína por xícara, quando levemente cozida, com lipídios vegetais naturais que desencadeiam a produção de bile e melhoram a absorção de carotenoides em 40% em comparação com o consumo cru. Eu olhei para os números. 6 miligramas de luteína biodisponível de uma xícara de couve cozida equivalem a 72 miligramas de luteína suplementar com 8% de absorção. 72 miligramas. Isso é mais de 3 vezes a dose nas minhas pílulas caras, por centavos por porção, em vez de reais por pílula. Na manhã seguinte, eu dirigi até a feira do produtor. Comprei 5 maços de couve fresca orgânica. Voltei para casa e cozinhei 2 xícaras com azeite e alho. Comi com ovos mexidos. A gordura do azeite e dos ovos maximizaria a absorção, exatamente como dizia o estudo. Minha esposa achou que eu tinha pirado de vez. Ela perguntou: "Você está substituindo seus suplementos por vegetais?" Eu respondi: "Eu estou substituindo luteína sintética por luteína de verdade que meu corpo realmente pode usar." Eu parei de tomar as pílulas naquele dia. Comecei a comer 2 xícaras de couve cozida todos os dias, às vezes com ovos no café da manhã, às vezes na sopa no almoço, sempre com uma fonte de gordura saudável, azeite, abacate, um punhado de nozes. O estudo foi claro. Gordura mais luteína é igual a absorção, sem gordura é igual a desperdício. Mas eu fiz mais do que apenas comer couve. Eu me aprofundei na pesquisa. Encontrei um estudo de Johns Hopkins que explicava o mecanismo de como a luteína realmente reverte as cataratas. Isso é importante porque a maioria das pessoas pensa que as cataratas são permanentes, irreversíveis. Seu médico provavelmente te disse isso. O meu disse. Mas pesquisadores de Johns Hopkins descobriram que as cataratas se formam por causa do estresse oxidativo no cristalino do seu olho. Os radicais livres danificam as proteínas no seu cristalino. Essas proteínas se aglomeram e formam áreas turvas. Essa nebulosidade é uma catarata. A indústria médica trata isso como uma rua de mão única. Uma vez que as proteínas se aglomeram, elas permanecem aglomeradas. Você precisa de cirurgia para remover o cristalino danificado. Exceto que isso não é totalmente verdade. O estudo de Johns Hopkins mostrou que altas concentrações de luteína no tecido ocular atuam como um escudo antioxidante. A luteína neutraliza os radicais livres antes que eles danifiquem as proteínas do cristalino. Mas aqui está a parte que me chocou. Em casos de cataratas iniciais a moderadas, níveis altos e sustentados de luteína podem realmente ajudar seu corpo a quebrar e limpar aglomerados de proteínas danificadas. Seu olho tem um sistema de limpeza natural chamado autofagia. Ele remove e recicla células danificadas. A luteína potencializa esse processo no cristalino.
Os pesquisadores viram uma redução mensurável na opacidade do cristalino em indivíduos que mantiveram níveis séricos de luteína acima de 0,5 micromols por litro por pelo menos 90 dias. Esse é o número mágico, 0,5 micromols por litro. Você não consegue chegar lá com suplementos a menos que esteja tomando doses massivas. Mas você consegue chegar lá com 2 xícaras de couve refogada diariamente, mais gorduras saudáveis. Eu imprimi os 2 estudos, sublinhei as sessões-chave, marquei uma consulta com meu oftalmologista, entrei no consultório com a minha pasta de pesquisa e disse: eu quero adiar a cirurgia por 90 dias, eu vou tentar uma intervenção alimentar. Me mostre os números iniciais para podermos comparar. Ele não ficou nada contente. Ele disse que mudanças na dieta não revertem catarata. Eu disse: por favor, me faça essa vontade. Faça os testes. Me dê 90 dias. Se piorar, eu faço a cirurgia. Ele concordou relutantemente. Pediu um exame completo dos olhos, com medições da opacidade do cristalino, teste de acuidade visual, sensibilidade ao contraste, tudo documentado. Isso foi dia 15 de março. Eu tinha 90 dias para provar que isso funcionaria, 90 dias para evitar a cirurgia, 90 dias comendo couve como se a minha vida dependesse disso, porque, honestamente, a minha qualidade de vida dependia. Eu não conseguia ler, não conseguia dirigir à noite, não conseguia ver os rostos dos meus netos claramente do outro lado da mesa de jantar. Eu estava perdendo a minha independência. Um dia borrado de cada vez. Nas 2 primeiras semanas, eu não notei nada. Minha visão ainda estava turva, ainda via halos à noite. Comecei a duvidar. Talvez o meu oftalmologista estivesse certo. Talvez eu estivesse perdendo tempo. Mas eu continuei. 2 xícaras de couve todo dia, sempre cozida, nunca crua, sempre com gordura. Então, na 3ª semana, algo mudou. Eu estava lendo o jornal uma manhã e percebi que não estava mais segurando-o à distância do braço. Eu tinha puxado-o para perto sem pensar. O texto ainda estava um pouco borrado, mas não tão ruim. Eu conseguia ler as manchetes sem forçar a vista. 4ª semana, dirigindo ao entardecer. Os halos em torno dos faróis estavam menores. Não sumiram, mas definitivamente menores. Minha esposa também notou. Ela disse: você não está segurando o volante com tanta força. Você parece mais relaxado dirigindo. 6ª semana. Eu conseguia ver folhas individuais nas árvores de novo. Isso pode soar estranho. Mas quando você tem catarata, o mundo perde detalhes, tudo se mistura, as árvores viram manchas verdes. Mas naquela manhã, eu olhei pela janela da minha cozinha e vi folhas individuais, com veias e bordas. Eu quase chorei. Eu não contei para o meu oftalmologista sobre essas mudanças. Eu queria que os testes falassem por si mesmos, sem efeito placebo, sem relatos subjetivos, apenas dados mensuráveis. Dia 90, 15 de junho. Eu entrei naquela clínica oftalmológica com o coração batendo forte. Meu oftalmologista não esperava que eu aparecesse. Ele achava que eu cancelaria, admitiria a derrota, marcaria a cirurgia. Em vez disso, eu sentei na cadeira de exame e disse: faça os mesmos testes que você fez em março. A técnica mediu minha acuidade visual primeiro. 15 de março eu estava com 20 sobre 80 em ambos os olhos. Isso significa que o que uma pessoa com visão normal vê a 24 metros, eu tinha que estar a 6 metros para ver. Legalmente, eu ainda podia dirigir durante o dia, mas não era seguro. A técnica terminou o teste. Olhou para a tela, olhou para mim, olhou de volta para a tela. Ela disse: eu vou testar você de novo. Ela fez isso mais 2 vezes.
Então ela saiu para chamar o oftalmologista. Ele entrou. Não disse uma palavra. Fez o teste ele mesmo. Verificou as medições da opacidade do cristalino com a lâmpada de fenda, tirou fotos do meu cristalino, comparou-as com as fotos de março, encostou-se na cadeira e disse: "Eu não entendo isso." Eu disse: "Me diga os números." Ele disse: "Sua acuidade visual agora é de 20/30 no olho direito, 20/35 no esquerdo. Sua opacidade do cristalino diminuiu 42% no olho direito, 38% no esquerdo. Sua sensibilidade ao contraste melhorou 51%. Estas não são pequenas mudanças. Isso é uma reversão significativa." Eu entreguei a ele a minha pasta. Contei sobre o estudo de Harvard, a pesquisa de Johns Hopkins, a couve, a coingestão de gordura, a diferença de biodisponibilidade entre alimentos e suplementos. Ele leu cada página enquanto eu estava sentado ali. Então ele disse: "Eu não consigo explicar isso com o entendimento convencional da progressão da catarata, mas os dados estão aqui. Suas cataratas melhoraram mensuravelmente. A cirurgia não é mais urgente. Eu recomendo que monitoremos isso por mais 6 meses." Eu saí daquele consultório sabendo que tinha acabado de economizar R$40 mil, semanas de recuperação e o risco de complicações cirúrgicas. Tudo porque eu parei de confiar em pílulas e comecei a confiar em comida. Mas eu não parei nos 90 dias. Eu continuei comendo couve, mantive o protocolo. No 6º mês, minha visão estabilizou em 20/25. No 9º mês, eu estava com 20/20 no meu olho direito. Isso é visão normal. Aos 69 anos, com cataratas que estavam indo para a cirurgia, eu agora tenho visão normal em um olho e quase normal no outro. Meu oftalmologista pediu permissão para apresentar o meu caso em uma conferência. Ele disse: "Eu nunca vi uma reversão como essa em 30 anos de prática." Eu disse sim, mas só se você contar a ele sobre a couve. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas entende errado quando ouvem essa história. Eles pensam: eu vou só comer um pouco de couve e minhas cataratas vão desaparecer. Não funciona desse jeito. Existe um protocolo específico. O tempo importa. O preparo importa. O tipo de gordura que você come com ela importa enormemente. O estudo de Harvard foi claro. Couve crua tem 6,9 miligramas de luteína por xícara, mas a absorção é ruim, porque as paredes celulares são duras. Seu sistema digestivo não consegue quebrá-las eficientemente. Cozinhar levemente, 3 a 5 minutos em uma panela com óleo, quebra essas paredes celulares e aumenta a disponibilidade de luteína em 68%. Mas você não pode simplesmente cozinhá-la em qualquer óleo. O estudo comparou diferentes gorduras. Azeite de oliva aumentou a absorção em 43%, óleo de coco em 18%, manteiga em 31%, óleo de abacate em 47%. O tipo de gordura muda o quanto de luteína realmente chega à sua corrente sanguínea. E o tempo, isso é crítico. A absorção de luteína atinge o pico quando você a come com a sua maior refeição do dia. Porque é quando a produção de bile é mais alta. A bile ajuda a emulsificar gorduras e vitaminas lipossolúveis. A maioria das pessoas faz sua maior refeição no jantar. Então, comer couve no jantar com gordura e proteínas saudáveis otimiza a absorção. Existem também alimentos que você deve evitar enquanto faz este protocolo. Eu aprendi isso do jeito difícil. Na 7ª semana, eu atingi um platô. Minha visão parou de melhorar.
Eu voltei à pesquisa e encontrei um estudo da UC Davis sobre antagonistas de nutrientes. Acontece que altas doses de beta-caroteno de suplementos ou excesso de suco de cenoura podem competir com a luteína pela absorção. Eles usam as mesmas proteínas de transporte nos seus intestinos. Eu estava bebendo suco de cenoura toda manhã, pensando que mais carotenoides igual a melhor. Errado. Estava bloqueando a minha absorção de luteína. Eu parei o suco de cenoura. Dentro de 4 dias, minha visão começou a melhorar de novo. Outro antagonista são os suplementos de ferro tomados na mesma refeição. O ferro se liga aos carotenoides no seu intestino e impede a absorção. Se você toma ferro, tome-o 12 horas depois da sua refeição com couve. Agora deixa eu te dar o protocolo exato que funcionou para mim. Isso não é achismo. É baseado em 3 estudos publicados e na minha própria experiência de 90 dias. Com resultados médicos documentados, eu quero que você tenha o mesmo sucesso que eu tive. Primeiro passo: compre couve orgânica fresca. A couve crespa escura tem o maior teor de luteína. A couve toscana, também chamada de couve dinossauro, é a segunda melhor opção. Evite couve pré-lavada e embalada, que está parada há dias. Você quer maços frescos, com cor verde escura e sem amarelamento. Segundo passo: lave a couve completamente. Seque com uma toalha. Remova os talos grossos. Você pode comer os talos, mas eles têm menos luteína do que as folhas e demoram mais para cozinhar. Terceiro passo: aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo de abacate em uma panela grande, em fogo médio. Adicione alho picado, se você gostar. Assim que o óleo estiver quente, adicione 2 xícaras bem cheias de couve picada. Isso equivale a cerca de 6 a 8 folhas grandes. Quarto passo: refogue por 3 a 5 minutos. Você quer que a couve murche e fique verde brilhante, mas não marrom. Cozinhar demais destrói parte da luteína. Cozinhar de menos deixa as paredes celulares intactas e reduz a absorção. 3 a 5 minutos é o ponto ideal. Quinto passo: adicione uma pitada de sal marinho e pimenta do reino moída na hora. A pimenta do reino contém piperina, que demonstrou aumentar a absorção de nutrientes em até 30%. É um pequeno detalhe, mas faz diferença. Sexto passo: coma a couve com uma fonte de proteína e gordura saudável adicional. Eu geralmente como com 2 ovos mexidos, cozidos na manteiga, ou um pedaço de salmão selvagem com abacate. A proteína retarda a digestão e dá ao seu corpo mais tempo para absorver a luteína. A gordura extra dos ovos ou peixes aumenta ainda mais a absorção. Sétimo passo: faça isso todos os dias. A consistência é tudo. Seus níveis séricos de luteína precisam aumentar e permanecer elevados. Perder dias significa que os níveis caem e você perde o ritmo. 90 dias no mínimo para ver resultados mensuráveis. 6 meses para uma reversão significativa. Quanto ao horário, coma sua refeição de couve no jantar ou no almoço. Tanto faz, desde que seja sua maior refeição. É quando seu sistema digestivo produz mais bile. Mais bile significa melhor emulsificação da gordura e melhor absorção de carotenoides. Evite comer couve no café da manhã. Se você beber café logo em seguida, a cafeína pode reduzir a absorção de nutrientes quando consumida dentro de 30 minutos após uma refeição. Espere pelo menos 1 hora depois de comer, antes de beber café. A hidratação também é importante. Beba bastante água ao longo do dia, mas não durante sua refeição de couve. Muito líquido dilui o ácido do estômago e as enzimas digestivas. Beba água aos poucos se precisar,
Mas não tome um copo grande com a comida. Mais uma coisa sobre o preparo. Algumas pessoas perguntam sobre smoothies de couve. Você pode simplesmente misturar couve crua com gordura e obter o mesmo efeito? Os estudos dizem que não. A mistura quebra a couve mecanicamente, mas não rompe as paredes celulares, da mesma forma que o calor faz. Você obterá alguma luteína de um smoothie, mas nem de perto a quantidade que você obtém da couve levemente cozida. Se você odeia vegetais cozidos, um smoothie é melhor do que nada. Mas cozido é significativamente melhor. E quanto aos chips de couve? Assar a couve em alta temperatura, até ficar crocante, destrói a maior parte da luteína. A luteína se degrada acima de 180 graus Celsius. Os chips de couve geralmente são assados a 200 graus por 10 a 15 minutos. Você obterá fibras e minerais, mas muito pouca luteína. Opte pela couve refogada. Agora, eu sei que alguns de vocês assistindo a isso estão pensando, isso soa ótimo, mas me disseram que minhas cataratas estão muito avançadas. Meu oftalmologista diz que a cirurgia é a única opção. Isso ainda pode funcionar para mim? Eu não posso prometer que funcionará para todos. O que eu posso te dizer é que o estudo de Johns Hopkins incluiu indivíduos com cataratas moderadas, não apenas em estágio inicial. Moderada significa opacidade da lente entre 40% e 70%. Minhas cataratas foram classificadas em 62% no meu olho direito. Isso é solidamente moderado. E eu vi 42% de redução na opacidade. O estudo não incluiu pessoas com cataratas graves, acima de 70% de opacidade, ou turvação completa da lente. Se você tem esse nível de dano, a cirurgia pode realmente ser sua única opção. Mas se você está na faixa inicial a moderada, você deve a si mesmo tentar este protocolo. Antes de ir para a faca, converse com seu oftalmologista. Peça medições exatas da opacidade da sua lente. Tenha isso documentado. Então diga ao seu médico que você quer tentar uma intervenção dietética por 90 dias antes de agendar a cirurgia. A maioria dos médicos concordará em monitorá-lo. Se as cataratas não estiverem ameaçando iminentemente sua visão, se o seu médico se recusar a considerar, se eles insistirem que a cirurgia é a única maneira, sem nem mesmo olhar para a pesquisa, você pode querer uma segunda opinião. Eu não estou dizendo para desconfiar de todos os médicos. Eu estou dizendo que os médicos são humanos. Eles praticam dentro da estrutura que foram ensinados. A maioria dos oftalmologistas não é treinada em intervenções nutricionais. Não faz parte de sua educação médica. Eles aprendem cirurgia e medicamentos. Comida não está no radar deles. Mas a pesquisa existe. Harvard, Johns Hopkins, Instituto Nacional do Olho. Estas não são fontes marginais. Estas são instituições de pesquisa de primeira linha. Os dados são publicados em revistas revisadas por pares. Qualquer médico pode acessá-los. Se eles escolhem olhar, é outra questão. Você acabou de receber informações que podem te economizar milhares de reais e potencialmente reverter uma condição que te disseram ser irreversível. O protocolo que eu compartilhei me tomou 6 meses de pesquisa para juntar de vários estudos. A maioria das pessoas nunca encontrará essa informação, porque está enterrada em revistas médicas, que custam R$ 200 por artigo para acessar. Este é o tipo de conteúdo que é suprimido, não por conspiração, apenas por economia. Não há lucro em dizer às pessoas para comer couve. A indústria de suplementos fatura bilhões, vendendo pílulas de luteína, que mal são absorvidas. A indústria cirúrgica fatura bilhões, fazendo procedimentos de catarata. Um vegetal que custa R$ 5 e realmente funciona? Esse não é um modelo de negócios. É por isso que você não vê isso no Jornal da Noite. Se este vídeo acabou de te dar esperança,
de que você pode evitar a cirurgia se você agora tem um plano de ação claro para tentar antes de deixar alguém cortar seus olhos. Considere apoiar este canal com um super obrigado, aquele ícone de coração bem abaixo deste vídeo. Não é apenas apoio financeiro, é você dizendo: esta informação importa, esta informação deve alcançar mais pessoas. Quando você clica nesse coração, você ajuda a manter conteúdo como este vivo, porque aqui está a verdade. Vídeos que dizem para você comprar couve não são patrocinados por empresas de suplementos ou centros cirúrgicos. Este canal funciona com espectadores que valorizam informações de saúde que realmente te capacitam em vez de te vender algo. Se você encontrou valor aqui, mostre. Clique naquele super obrigado. Qualquer quantia diz ao algoritmo: este conteúdo vale a pena promover. Diz para eu continuar pesquisando e compartilhando o que eu encontro. Você não é apenas um espectador. Vocês fazem parte de uma comunidade que acredita na comida como remédio, que acredita em tentar soluções naturais antes de procedimentos invasivos, que acredita que a informação deve ser livre e acessível. Façam parte disso. Apoiem esta missão. Dicas adicionais para maximizar seus resultados. Adicionem alimentos ricos em zeaxantina, como gemas de ovo ou pimentões amarelos. Diminuam a exposição à luz azul com óculos de proteção depois do pôr do sol. Controlem o açúcar no sangue, limitando carboidratos processados e açúcar. Tomem de 10 a 15 minutos de sol da manhã para vitamina D. Mantenham-se hidratados com metade do seu peso corporal em onças de água diariamente. Considerem 2 gramas de óleo de peixe de qualidade se não comerem peixe. Aqui está o que vocês podem esperar semana a semana. Primeira semana, sem grandes mudanças ainda. Segunda semana, percepção de cores ligeiramente melhor. Terceira semana, o texto fica mais claro, os ralos menores. Quarta semana, melhor sensibilidade ao contraste. Da sexta à oitava semana, melhora perceptível, a névoa se dissipa. 12ª semana, mudanças mensuráveis no exame oftalmológico. Sexto mês, a visão se estabiliza em uma linha de base melhor. Do 9º ao 12º mês, melhora contínua ou platô estável. De qualquer forma, você evitou a cirurgia. Deixem-me compartilhar mais um depoimento. Eu comecei um pequeno grupo online depois do meu próprio sucesso. Apenas um fórum privado para pessoas tentando este protocolo. Uma senhora chamada Dalva entrou em maio deste ano. Ela tinha 73 anos. Tinha catarata em ambos os olhos. O médico dela agendou a cirurgia para agosto. Dalva seguiu o protocolo exatamente. 2 xícaras de couve refogada todas as noites com azeite e 2 ovos. Ela adicionou pimentões amarelos como eu sugeri. Cortou o açúcar processado. Usava óculos que bloqueiam a luz azul à noite. 3 meses depois, ela voltou para o exame pré-cirúrgico. O oftalmologista dela fez as medições e disse a ela que a cirurgia podia esperar. A catarata dela não tinha progredido. Na verdade, tinha melhorado ligeiramente. Ele não entendeu por quê, mas não viu necessidade urgente de operar. Dalva ainda está no grupo, ainda comendo a couve dela, ainda evitando a cirurgia. Ela me disse semana passada que consegue ler a Bíblia de novo sem uma lupa. Essa é a medida de sucesso dela. Cada um tem a sua. Outro membro, Jorge, 71 anos. A história dele é diferente. Ele tinha cataratas mais avançadas. Começou o protocolo mesmo assim. Depois de 90 dias, a visão dele não tinha melhorado muito. Talvez 10% melhor sensibilidade ao contraste. Não os resultados dramáticos que algumas pessoas obtêm. Mas o oftalmologista dele notou que a catarata tinha parado de progredir.
Por 2 anos, ela tinha piorado constantemente. Agora estabilizou. Jorge decidiu continuar o protocolo e adiar a cirurgia por mais 6 meses. Mesmo que isso apenas ganhe tempo para ele, isso é valioso. Cada mês que ele consegue enxergar bem o suficiente para dirigir é mais um mês de independência. O ponto é que este protocolo não funciona exatamente da mesma forma para todos. A idade importa, a gravidade importa, a saúde geral importa. A genética importa. Algumas pessoas veem reversão dramática. Algumas veem estabilização. Algumas veem melhora modesta. Mas quase todos que seguem o protocolo por 90 dias veem algum benefício. E isso é mais do que se pode dizer dos suplementos de luteína. Eu quero abordar mais um mito. Algumas pessoas pensam que se apenas tomarem mais suplementos de luteína, doses mais altas, isso vai funcionar tão bem quanto a comida. Eu tentei isso. Antes de eu encontrar o estudo de Harvard, eu dobrei minha dose de suplemento. 40 miligramas por dia. Minha catarata ainda piorou. Por quê? Porque não é sobre a dose, é sobre a absorção. Você pode tomar 100 miligramas de luteína em uma pílula. Se o seu corpo absorver apenas 8%, você está recebendo 8 miligramas na sua corrente sanguínea. Compare isso com 2 xícaras de couve cozida com gordura, 12 miligramas de luteína com 60 a 70% de absorção. Você está recebendo 7 a 8 miligramas na sua corrente sanguínea. A mesma quantidade absorvida, mas um custa R$150 por mês e não funciona. O outro custa talvez R$30 por mês e funciona. A diferença é a matriz alimentar, a sinergia de nutrientes, a presença de gordura, a fibra que retarda a digestão, os fitonutrientes que aumentam a absorção. Você não pode engarrafar isso. Você não pode replicar isso em um laboratório. A comida é complexa, os suplementos são reducionistas. Seu corpo sabe a diferença. Uma última coisa antes de eu dar a vocês os passos de ação. Alguns de vocês vão assistir a este vídeo e não vão fazer nada. Vão achar interessante, vão querer tentar, mas não vão realmente comprar a couve. Não vão cozinhá-la todos os dias. Vão voltar para os seus suplementos porque são mais fáceis, eu entendo. Suplementos são convenientes. Toma uma pílula. Pronto. Cozinhar vegetais todos os dias exige esforço, exige planejamento, exige compromisso. Mas aqui está o que eu aprendi. Sua saúde vale o esforço, sua visão vale o planejamento, sua independência vale o compromisso. Quando eu não conseguia ver os rostos dos meus netos claramente, quando eu não conseguia ler um livro, quando eu estava enfrentando uma cirurgia nos olhos, de repente, cozinhar couve todos os dias não parecia um fardo, parecia um pequeno preço a pagar para manter minha visão. Você tem que decidir o que sua visão vale para você. Se vale R$150 por mês por pílulas que não funcionam, vale R$30 por mês e 10 minutos por dia por comida que funciona? Você me diz. Aqui estão seus passos de ação. Passo de ação 1. Salve este vídeo. Você vai querer voltar a ele. Anote o protocolo. Faça um print das instruções de tempo e preparo. Passo de ação 2. Faça um exame oftalmológico inicial. Você precisa saber onde está começando para poder medir o progresso. Peça ao seu oftalmologista medições específicas da opacidade do cristalino e scores de acuidade visual. Pegue por escrito. Passo de ação 3. Compre couve orgânica fresca, couve crespa escura ou couve toscana. Compre azeite ou óleo de abacate se você não tiver. Compre ovos se você come. Pegue pimentões amarelos se você quiser. Azeaxantina extra. Passo de ação 4. Comece amanhã. Não segunda-feira. Não semana que vem. Amanhã. Cozinhe 2 xícaras de couve com 2 colheres de sopa de óleo. Coma com ovos, ou peixe, ou frango.
Faça disso seu jantar ou seu almoço. Passo de ação 5. Faça isso todos os dias por 90 dias. Marque em um calendário. Marque cada dia. 90 dias não é muito. 3 meses. Você pode fazer qualquer coisa por 3 meses. Passo de ação 6. Volte ao seu oftalmologista no dia 90. Faça os mesmos testes. Compare os números. Deixe os dados falarem. Passo de ação 7. Compartilhe seus resultados. Volte a este vídeo e deixe um comentário. Me diga o que aconteceu. Sua visão melhorou? Sua catarata estabilizou? Você evitou a cirurgia? Sua história pode ser o incentivo que outra pessoa precisa para tentar isso. Se você ainda está assistindo, eu quero ouvir de você. Deixe um comentário agora mesmo. Me diga isso. Há quanto tempo você está lidando com catarata ou problemas de visão? O que você já tentou até agora? Você vai testar este protocolo da Couve? Eu leio cada comentário. Eu respondo ao máximo que posso. Isso não é apenas um vídeo. Isso é uma conversa, uma comunidade de pessoas tomando o controle da saúde ocular. Faça parte disso. Comente aqui embaixo. E se você quiser mais vídeos como este, soluções naturais, baseadas em ciência de verdade. Para problemas de saúde relacionados à idade, clique no botão de inscrever-se. Eu abordo de tudo, desde dores nas articulações até o controle do açúcar no sangue e saúde do coração. Tudo com a mesma abordagem. O que a pesquisa realmente diz. O que funcionou para pessoas reais. Como você pode fazer isso sozinho, sem gastar uma fortuna. Este conteúdo não é impulsionado pelo algoritmo, porque não gera dinheiro para as grandes empresas. Ele só se espalha se você compartilhar. Se você enviar para um amigo ou familiar que está sofrendo com catarata, se você postar em um grupo onde as pessoas estão procurando por respostas, seja a pessoa que compartilha esperança, seja a pessoa que oferece uma solução, em vez de apenas sentir pena. Seus olhos são insubstituíveis. Você só tem um par. Trate-os como o presente precioso que são. Alimente-os com o que eles precisam. Proteja-os do que os prejudica. E quando alguém lhe disser que a cirurgia é sua única opção, lembre-se, você tem outra escolha. Uma escolha de 90 dias. Uma escolha de couve e gordura. Uma escolha de comida em vez de pílulas. Eu fiz essa escolha aos 68 anos. E mudou minha vida. Agora eu tenho 70. Minha visão está melhor do que estava aos 65. Isso não deveria ser possível, de acordo com a medicina convencional. Mas é possível. Eu sou a prova viva. Bernadette é a prova viva. Ricardo é a prova viva. Dezenas de pessoas no meu grupo online são a prova viva. Agora é a sua vez. Prove para você mesmo. Este conteúdo é educacional e baseado em pesquisas publicadas e experiência pessoal. Não é aconselhamento médico. Consulte sempre seu oftalmologista antes de fazer alterações no seu plano de tratamento. Não pare de tomar medicamentos prescritos ou cancele procedimentos agendados, sem discutir isso com seu médico primeiro. Os resultados individuais podem variar. O que funcionou para mim pode não funcionar da mesma forma para você. Suas decisões de saúde são sua responsabilidade. Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui, obrigado por se importar com sua saúde o suficiente para gastar 20 minutos aprendendo algo que pode mudar sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, cuide bem desses olhos.